Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta segunda-feira, Evangelho de Lucas, já no capítulo 21, a oferta da viúva, né? Então, uma história muito conhecida, né? A viúva deu tudo que tinha, né? Então, é uma história que todos conhecem, né? Logo a seguir vem falando da destruição do templo, né? E quando alguns falaram sobre o templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, Jesus disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada, né? Logo a seguir, vem sinais e perseguições. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, mas quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Destruição. E ele disse: acautelai-vos, para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilência, haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá do céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Cristo falando, por causa de você crer em Cristo, você vai ser perseguido. E isso vos acontecerá por testemunho, né? Aí vem o verso 16 e diz: e vós sereis traídos pelos pais e irmãos e parentes e amigos, e eles matarão algum de vós, e sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Isso aí nós teríamos que estudar bastante o livro de Daniel e Apocalipse, tá? E você estudando esse livro, buscando a presença do Espírito Santo, você vai ver o que isso quer dizer, tá? Na realidade, a gente poderia dizer que esse versículo aí, né, é uma violenta união para o mal. Cristo mostra que a humanidade, sem o poder controlador do Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, é um terrível poder para o mal. Se nós não estivermos com a presença do Espírito Santo, é mal, né? A incredulidade e o ódio, a repreensão incitarão influências satânicas. Principados e potestades, governantes das trevas desse século e hostes espirituais do mal nas regiões celestes se juntarão em uma união violenta. Misericórdia, mas é o que vai acontecer. Irão coligar-se contra Deus na pessoa de seus santos, por meio de deturpações e falsidades. Desmoralizarão tanto a homens como a mulheres que, a julgar por todas as aparências, acreditam na verdade. Nessa terrível obra não faltarão falsas testemunhas. Você fique sabendo que irmãos, parentes, primos vão nos entregar, aqueles que buscam seguir a Deus. Nós vamos ser responsabilizados por isso, mas vamos estar sobre a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Isso nós estamos falando aqui, esse finalzinho aqui, é um comentário que é lá para o fim do tempo da graça, tá ok? Tá? Cenas que se repetirão. Depois de falar sobre o fim do mundo, Jesus fala novamente sobre Jerusalém, a cidade que até então se mantinha arrogante e orgulhosa, e dizia: estou assentada como rainha, e não verei nenhuma tristeza. Se você encontra isso lá no livro de Apocalipse, no capítulo 18, verso 7. Jesus, contemplando Jerusalém com olhar profético, viu que
assim como ela seria entregue à destruição, e foi, o mundo também seria entregue à sua condenação. As cenas ocorreram, na destruição de Jerusalém, serão repetidas no grande e terrível dia do Senhor, mas de uma forma mais temível. Misericórdia. Os perigos aí da glutonaria, né? Os intemperantes estão sob o domínio de demônios. Ser intemperante está sob o domínio de demônio. Ao lidar com as vítimas da intemperância, cumpre nos lembrar de que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que, de momento, se acham sob o poder de um demônio. Sede pacientes e mansos, né? No antigo Israel, os glutões eram apedrejados, sabia disso? Necessidade de constante oração, né? O capítulo 21 diz isso aqui no verso 36. Olha o que diz o verso 36, só para a gente encerrar. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, né? Então, necessidade de constante oração. Tem sido, né, observado, né, que ministros que se opõem coisas não sabem por si mesmos, né, do poder da oração, né? Então, é necessário orarmos diuturnamente, buscando a presença do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Necessidade de constante oração. Você verifica isso no versículo 21 do Evangelho de Lucas, né? No versículo 36 do Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Vou repetir, né? Verso 36 do capítulo 21. Vigiai, pois orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, né? Então, uma exortação para que possamos vigiar. Amém? Que Deus seja louvado, que nos dê a capacidade de vigiar, né? Tomar conta, porque Satanás, o leão, está ao derredor, querendo pegar. E nós vimos ontem na live que nós fizemos, está bastante interessante, quem reinará, né? Qual poder vai reinar, né? Temos poder da graça, poder do pecado. A escolha é minha, a escolha é sua. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, amém.